encontrei a versão da Guerra do Fogo em francês, eu fiquei apaixonada porque aquela entrada, né, da história, que ele tem um sentido de desamparo muito forte, assim, né? O fogo está morto. Me remeteu às sensações que eu tive quando eu era criança também. Eu frequentava fazendas, né, e principalmente no Mato Grosso. Eu tive uma vez uma experiência com a minha prima, nós fomos numa praia que ficava na fronteira do Mato Grosso com São Paulo, então ela só aparecia algumas vezes no ano, praia de rio, assim. A gente foi de barco até lá e não tinha pegada humana. E a hora que nós começamos a andar naquela praia, os quero-queros nos atacaram, assim. E nós ficamos brincando que aquilo era pré-história, né? Que aquilo era a sensação, fomos os primeiros a pisar aqui, não sei o quê. E aí eu comparava também com os primeiros que pisavam na Lua, porque isso era uma questão da época, né? O homem na Lua, tal, de quando eu era garota. E o desamparo de você estar também perdido, como às vezes acontecia, que a gente saía andando a cavalo, não sabia voltar, ia escurecendo, né? Toda a experiência com a mata, ela era ambígua, né? De um lado era super prazeroso, e a gente se sentia poderosa, assim, né? De estar entrando nesses lugares onde ninguém jamais tinha entrado. Por outro lado, às vezes se assustava porque a gente se perdia muito. Então vinha essa outra sensação. Então eu lembro quando eu li em francês primeiro, e tem essa história do fogo morto e de você estar perdido num lugar super aberto e tal. Eu tive a impressão que era a condição humana. Nesse período eu estava lendo Camus também, e eu estava lendo justamente A Peste. A Peste é um livro que fala da condição humana, essa condição de você se sentir finito, né? E eu achei, comparando um livro com outro, que os tempos passam, as coisas mudam, mas a condição humana é exatamente igual. E eu acho que todos os jovens que eu pude conversar desde que o livro saiu, isso faz 2 semanas que eu tenho feito palestras, né? Eles ficam apaixonados assim pelo projeto do livro ainda, né? Antes de ler, da ideia do texto, de você poder viajar, se baixar, assim, é uma coisa que tem várias linguagens e todo mundo abre essa capa e fica viajando na imagem também. A recepção está sendo muito legal. Foi para a mão da molecada, eles entenderam na hora, mas está tendo também um apoio dos educadores que eu vi, sabe? Eles também, nossa, não tem livro desse assunto, né? E realmente esse é o único clássico real, assim, que sobre a pré-história não tem. A gente tem, não tem outro livro com essa qualidade sobre aquele período. Eu acho que esse livro é privilegiado para manter um texto integral, porque a maneira como ele escreve não é datada, né? Ele não fica, por exemplo, com digressões sobre tal rei em tal época, não sei o quê, com muitas informações. E o Guerra do Fogo é curioso, porque ele não tem. Ele é a aventura do começo ao fim. O que tem são palavras diferentes, porque são plantas que não existem mais, referências a animais e descrições minuciosas, que tentam transmitir essa sensação do mundo primordial, assim, né? Como era, e ele consegue, né? Artisticamente, literariamente, você sente ali no lugar do Naô, né? É muito legal. E, ao mesmo tempo, ele tem como substrato uma aventura que você quer saber o fim. E é gozado também porque não havia televisão, não havia o conceito do ponto de virada, né? Então não tinha aquela história de 15 minutos de atenção, ou o capítulo começa com gancho e termina, mas ele usa esse recurso. E segundo eu pude estudar, quer dizer, a época é do folhetim, né? E ele era amigo, né, do Dumas, tinha todo um intercâmbio com aquele pessoal. Então ele usa um pouco desse recurso, embora o Guerra do Fogo não seja uma obra de folhetim como o Três Mosquiteiros e tal, mas ele está um pouco impregnado disso. O resultado é que você não para de ler, você quer saber o que vai ser da tigresa, será que ele vai vencer isso? Vai ter outra briga, a hora que... Não tem momento de descanso, parece cronometrado, assim, sabe? É um roteiro hollywoodiano nesse sentido. Então, o leitor quer saber o enredo básico. E nisso ele vai tendo contato com outras sensações literárias. Então, eu acho que não é regra você não adaptar, mas nesse caso seria pecaminoso. As descrições são muito bonitas, né? E os nomes das plantas, ele põe todos os nomes dos bichos numa sintaxe onde tem assim muita literação.
Se você lê esse livro em voz alta, ele sai como um canto. É muito legal. Então esse foi um trabalho que exigiu muito de mim, para manter essa sonoridade da fala, né? Ao mesmo tempo ele é super científico, mas se você lê é uma cantilena, é para ser lido, como se você fosse aquele xamã mesmo, naquele momento, né, pré-histórico ali, onde você está na caverna rupestre, e você vai lendo. A tua fala inicial, a fala primordial, ela tinha sonoridade. A poesia e a prosa se separam depois. E eu achei que o Rosny resgata isso. É uma prosa poética. Muito louca também. Tem uma pegada, um lado meio ficção científica, meio literatura fantástica, né? Porque ele não é exatamente fiel às pesquisas e aos fatos nem daquela época. Ele cria em cima dessas. Foi muito legal, porque a ideia da literatura expandida, né, quer dizer, a literatura que vai para as outras linguagens, então tem o aplicativo, depois vai ter também como é que fala? Vai ter o quadrinho, né? Ela também se ampliou com essa intervenção, que eu achei maravilhosa. E aí sim, você está dialogando com esse leitor contemporâneo que não tem tempo. É um leitor que lê rápido. Naturalmente, talvez ele pulasse algumas palavras, mas se elas estão lá e ele vai olhar, e a maneira como elas estão colocadas é diferente do que ele encontraria numa pesquisa superficial na internet ou mesmo num dicionário, é uma grande contribuição, porque eu acho que um equívoco que educador faz hoje é assim, está na internet, mas e o caminho dentro da internet? Né? Não é sempre que está e nem sempre se encontra da maneira mais completa. Então, esse apêndice é fundamental, assim, até porque é um olhar, né, que é um olhar científico que está sendo introduzido ali. São informações que eu, pessoalmente, não tinha. Eu adorei mesmo. Acabou que o Guerra, que é Conquista do Fogo, né, o fogo pode ser o símbolo de tantas coisas, inclusive o conhecimento, a ousadia e tal, né. E eu acho que eu estou muito contente de abrir o meu trabalho aqui na Bambu com esse livro, que para mim foi uma primeira tradução, é o primeiro livro que eu ganhei um grande prêmio, né? E também marca muito o olhar que eu tenho de literatura, eu acho. Esses clássicos ocultos no Brasil, né? E que, no entanto, são conhecidos fora, mas que aqui às vezes não são. Então é um resgate de obras que eu considero muito importantes e a reintrodução dessas obras na veia da cultura, né, para compartilhar.